Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nesse dia maravilhoso, precioso que Deus preparou para nós. E hoje o nosso tema é o princípio do descanso, o Shabat do cristão. Shabat é a palavra hebraica que significa descanso. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso, baseados aqui em Hebreus capítulo 4, de 1 em diante. Olha o que diz esse capítulo de Hebreus, dedicado a esse princípio fundamental, elementar da vida cristã. Ele diz: temamos, pois, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Olha só, descanso tem a ver com fé. Versículo 3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse o Senhor: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, ou seja, do sétimo dia, que é o Shabat, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Onde é que está isso? Lá no Gênesis, no início da criação de todas as coisas. E outra vez, nesse lugar, também diz: não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Olha só, quem desobedece não consegue entrar no descanso do Senhor, no Shabat do Senhor. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Vou repetir essa palavra para o seu coração. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Tá? Então, o repouso é um princípio bíblico aqui que aparece várias vezes no capítulo 4 do livro de Hebreus, capítulo 4. Tá? Mas o que é o descanso? Em primeiro lugar, querido, descanso é altamente redentivo e consolida ainda mais cada conquista alcançada na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. O descanso vem como resultado de uma rendição genuína e de uma confiança completa na graça de Deus. Será que você tem confiado na graça de Deus? Será que você tem vivido de um jeito que agrade ao Senhor? Será que você tem descansado no Senhor como cabe aos verdadeiros cristãos? Descansar nesse Deus maravilhoso, descansar através da fé. Olha o que diz o texto sagrado: resta ainda para o povo de Deus um descanso, um Shabat. O descanso aqui é uma posição de fé confiado na graça de Deus. Então, toda estrutura de resistência a Deus é desmoronada quando você aprende a descansar através da fé no Senhor. Essa é uma poderosa relação entre a cruz e o descanso. A alma passa a fluir na dinâmica da paz, né? Às vezes você está com a tua alma muito inquieta, todo atribulado, é porque você ainda não aprendeu a descansar no Senhor, a ter a paz de Cristo, que excede todo entendimento, conforme nos ensina a palavra de Deus. Lembre-se, paz é uma segurança absoluta em Deus, mesmo em meio às piores e mais fustigantes adversidades. Paz é uma segurança absoluta em Deus. É aquele lugar sobrenatural que, por exemplo, Davi encontrou nas suas batalhas,
Por isso ele pôde escrever no Salmo 91, versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu quero declarar essa palavra profética sobre a tua vida, ou seja, a paz elimina qualquer tipo de vantagem do inimigo em relação a nós. Deus triunfa, o sossego na alma vem, o inimigo perde a voz e a vez de nos acusar, condenar ou perturbar você. Esse é o Shabat de Deus. A agonia acaba. Esse é um dos principais selos de uma verdadeira libertação na alma e no coração que só Jesus pode nos dar. Lembre-se, João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se o Filho, Jesus Cristo aqui, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A falta de descanso é um sintoma, traz como sintoma, a ansiedade, o medo, a culpa, a vergonha ou qualquer outra toxina que oprime e sobrecarrega a nossa alma. E lembre-se que Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 11, 27, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Então, aprenda com Jesus a descansar no Pai, a descansar em Deus, porque senão a ansiedade, o medo, a culpa, a vergonha ou qualquer outra toxina ou mazela humana acaba oprimindo e sobrecarregando a sua alma. Lance os seus fardos, o peso excessivo, aquilo que aflige a tua alma. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz, lançai sobre ele, ou seja, sobre o Cristo, toda a vossa ansiedade, porque Cristo tem cuidado de vós. Então, sem confrontarmos estas coisas, que são o medo, a culpa, a vergonha, a ansiedade de um lado, as toxinas da alma, e do outro lado, o descanso no Senhor, a angústia vai falar mais alto do que a paz de Deus. Isso não pode acontecer na vida do cristão. Perdemos a bênção de Deus, a bênção de vivermos a vida abundante, a vida vivida no máximo do seu potencial, que Jesus promete para nós. E é assim que invertemos o espírito do serviço. Ministério, meus irmãos, precisa ser o resultado do nosso descanso em Deus. Vou repetir, ministério, serviço cristão, precisa ser o resultado do nosso Shabat, do nosso descanso, o descanso da fé em Deus, e não do nosso estresse e de preocupação exagerada. Ou seja, estresse e preocupação exacerbada não fazem parte do verdadeiro ministério cristão. Porque o verdadeiro ministério cristão tem como fundamento, tem como pilar, mestre, o Shabat em Deus, o descanso em Deus, o sábado de Deus. Deus não se move pelos nossos acessos de ansiedade. Vou repetir, Deus não se move pelos nossos acessos de ansiedade. Deus não age na ansiedade, Deus não age no medo. Deus age na nossa fé, através da nossa fé. Ele não se deixa manipular pelos nossos chiliques, pelos nossos melindres, pelas nossas murmurações. Preste atenção. Isaías revela que ele trabalha para aqueles que nele esperam. Está lá em Isaías 64, versículo 4. Ou seja, enquanto você espera, Deus trabalha a seu favor. Enquanto você trabalha, Deus espera. O descanso é um dos grandes paradoxos da cruz de Cristo e um dos maiores segredos de uma vida espiritual sadia e crescente. Eu vou repetir: enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você trabalha, Deus espera. Deus não se move pelos nossos acessos de ansiedade. Deus não se deixa manipular por nossos chiliques, melindres ou murmurações. É apenas a fé que nos faz descansar no Senhor, no Shabat de Deus. E esse é um dos segredos de uma vida espiritual sadia, equilibrada e crescente no Senhor. Amém? Que você aprenda o princípio do descanso em Deus. 1000 cairão ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado. E vamos ler aqui para finalizar Isaías 64, que nós mencionamos. Está aqui, Isaías 64, versículo 4. Diz o texto sagrado: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então aprenda a descansar e a esperar no Senhor. Amém? Se você foi abençoado com essa mensagem, dá um joinha, escreva aí os seus comentários, de onde você está nos assistindo, o que você achou dessa mensagem. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, como você pode estar conectado conosco, como você pode contribuir nesse ministério, na nossa vida pastoral. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. E nessa quarta-feira, às 20 horas, vem estar conosco, Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná, Igreja Casa na Rocha. Um grande abraço, um beijo do pastor Giovanni, que Deus os abençoe, você, a tua casa, a tua família, sejam abençoados por Deus e você descanse em Deus, no Shabat de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.